No dia 16 de outubro de 2024, o mundo foi pego de surpresa com a notícia da morte do cantor Liam Payne, com apenas recém-completados 31 anos de idade e deixando para trás um filho de 7 anos, infelizmente. Já de cara eu quero deixar registrado que esse vídeo não tem o intuito de dizer que ele mereceu o que aconteceu com ele, principalmente com todas as especulações entre se ele teria sofrido um acidente trágico ou se teria sido um ato desesperado, proposital contra a própria vida. Eu não acho que ninguém merece sofrer esse tipo de coisa, inclusive tem alguns vídeos que eu vejo o povo comentando: ah, mas fez isso e não quer ser assassinada, ah, mas fez isso e não quer levar um tiro, e eu fico assim, ok. Mas acontece que eu também vi muita gente expressando o sentimento de que essa tragédia aconteceu do nada, que ele nunca tinha dado nenhum sinal de que ele podia estar passando por alguma coisa grave, alguma questão pessoal ou talvez até de saúde mental. E eu, como fofoqueira do pop profissional, já ouvi várias histórias que, pelo menos pra mim, indicavam fortemente que não era bem assim. Oi, gente! Eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Se você gosta do canal e quiser me ajudar a comprar uma câmera de verdade, finalmente, você agora pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Você também pode fazer o famoso Pix de qualquer valor para minha chave atrásdafita@gmail.com. E o vídeo de hoje foi escolhido na votação que eu fiz lá na aba da comunidade. Se você não viu, para mim é claramente um sinal de que você já devia se inscrever e ativar as notificações, né, irmã? Eu tava na dúvida entre falar dessa história toda do Liam e começar a saga de vídeos que vai ser falar de todas as bizarrices envolvendo o Puff Daddy, o infame P. Diddy. E o caso do Liam ganhou a enquete de lavada, pelo menos quando eu tirei o print tava assim, ó. Mas, gente, vai ter P. Diddy também, viu? Porque eu não consigo, não. E a quem votou, muito obrigada por me ajudar a decidir a minha agenda de vídeos, que eu já falei aqui algumas vezes que eu faço tudo sozinha, por isso que às vezes algumas coisas demoram, mas sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. E aí a gente vai começar um pouco mais no território da especulação ou fofoca. E eu lembro que teve um tempo que eu vi essa notícia, alguns anos atrás, na verdade, dizendo que uma galera não tinha ficado muito feliz com uma declaração que o Liam fez em uma entrevista. Nada muito absurdo, mas é aquela coisa, né? Quando o povo da internet passa a ter ranço da pessoa, às vezes é literalmente do dia pra noite, né, meu povo? E a Blake Lively tá aí pra provar isso. E ele falou o seguinte numa entrevista que ele deu quando perguntado sobre a música do ex-colega de banda Harry Styles. Vou ser honesto contigo, não é o meu tipo de música, não é algo que eu escutaria, mas eu acho que ele fez um ótimo trabalho em fazer o que ele queria fazer. É o melhor jeito de dizer isso, eu acho. Depois ele completa: o que eu acho engraçado é que o Harry diria a mesma coisa de mim porque ele não escuta muita música hip hop, enquanto a minha música tá mais no estilo de Rack City, do Tyga, que é um rapper muito famoso nos Estados Unidos, caso você não conheça. E tudo isso porque nessa época ele lançou a música Strip That Down For Me. Come strip that down for me. Não sei se o YouTube vai me tirar a monetização só por causa desses 5 segundos, mas caso você conhece, é essa aí mesmo. E não, eu não sou formada em música, nem uma especialista da área, eu toco ukulele só. Mas eu não acho essa música muito hip hop não, viu, galera? Porque já viu, né? Tem que se justificar, porque na internet, se tu diz que tu não gosta de uma comida, a pessoa já te pergunta onde tu se formou em gastronomia. Mas tem o quavo na música, né? E parece que só isso era mais do que suficiente pro Liam considerar essa música estilo hip hop. Ok. Além disso, esse comentário em tom de soberba do Liam não desceu direito pra muita gente, porque até então os meninos da One Direction tentavam ou ficar mais de boa em entrevistas, ou até mesmo elogiar e dar suporte à carreira solo uns dos outros. E esse comentário meio atravessado do Liam se destacou por esse motivo, né, em comparação. Mas se os boatos que começaram a ressurgir sobre qual teria sido o possível motivo do fim ou hiato da One Direction forem realmente verdadeiros, essa atitude dele até faz um pouco mais de sentido. Já já a gente vai falar deles, inclusive, dos boatos. Calma aí.
E aí já viu, né, menina? Quando o povo da internet começa a pegar ranço da pessoa, já era. Até o final do vídeo você me diz se você concorda com todo o desgosto que o Liam recebeu da internet nessa época ou não, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Fãs do Liam Payne, por favor, não ameacem a minha vida nos comentários, eu tô só montando uma linha do tempo aqui, beleza? Então vamos falar dele. O famoso hiato da One Direction. Se você acompanhou as notícias na época em que a banda entrou em hiato por tempo indefinido, você talvez já tenha ouvido um boato ou outro, uma fofoca aqui e acolá sobre o que teria feito a banda se separar. Afinal, One Direction era o momento. Até eu que nunca fui uma fã assídua da música deles, escuto algumas até hoje. Night Changes é a minha preferida, por exemplo. Mas depois de alguns anos, esses boatos voltaram a pegar fogo devido a uma entrevista que o próprio Liam deu para esse youtuber gringo, meio questionável, chamado Logan Paul. E na entrevista ele afirmou o seguinte: teve uma briga nos bastidores e alguém, um membro da banda em particular, me jogou contra a parede e eu falei para ele: se você não tirar essas mãos de mim, tem uma grande chance que você nunca vai usá-las novamente. Eita. E assim, até eu olhando as fotos deles nessa época, tenho um pouco de dificuldade de imaginar esse carinha aqui falando isso para algum desses outros 4 aqui. Olha a carinha desse povo cheirando a mucilon, gente. Mas até aí tem os adolescentes do TikTok para provar que idade também assim, enfim. E sei que vendo essa entrevista do Liam, a Maya Henry, a ex-namorada dele, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, resolveu confirmar quem teria sido esse membro que teve essa briga feia com o Liam, supostamente. E segundo ela, o Liam vivia contando essa história várias vezes, por algum motivo. E também, segundo ele, o arranca-rabo teria sido com o Zayn Malik. Outra coisa que mais recentemente acabou não pegando muito bem para a imagem do Liam foi a presença dele no show do ex-colega de banda, o Niall. Mas não foi só a presença dele em si, mas sim a comparação que muita gente fez entre o jeito que ele estava agindo no show e o jeito que o Harry Styles se comportou quando ele apareceu na mesma turnê de shows para prestigiar o Niall. E eis que a comparação foi a seguinte: enquanto o menino Harry estava ali de boas, dançando muito ao som das músicas do Niall e pá, ele estava lá mais para trás, as imagens dele nem são tão claras assim, possivelmente tentando evitar um tumulto e chamar a atenção das fãs, que me perdoe se tiver algum One Directioner assistindo isso, mas eu já ouvi dizer muitas vezes que vocês são fãs bem intensas, ok? Enquanto isso, quando foi a vez do Liam ir pro show do colega prestigiar, a atitude dele foi no mínimo peculiar. Ele ficou assim, bem na borda do camarote, dançando, acenando para as fãs, fazendo umas caras e bocas meio, sou eu, Liam Payne. Claro que você sabe quem sou eu, né? E assim, tem algo de errado necessariamente nisso? Não. Mas principalmente em comparação com a atitude do Harry. Se você tivesse que escolher quem tá lá para apoiar o amigo na carreira nova e quem tava lá mais aparentemente para chamar atenção, parecendo na verdade que o show era dele, porque talvez ele tá sentindo falta da fama que um dia ele teve, qual seria um dos dois para você? Deixe aí nos comentários para eu ver. Além disso, depois do show, o Liam fez literalmente um meet and greet. Aquele negócio que quem vai no show da pessoa paga pra tirar uma foto com ela, sabe? Pois é. E eu não vou te mentir, se fosse eles dois fazendo isso, mesmo que de uma forma não oficial ali depois do show, eu acharia muito menos esquisito do que o Liam sozinho ir lá tirar foto com as fãs depois do show de outra pessoa. Me desculpa, mas tem a mesma energia da Cia, do nada cantando na plateia de um show que ela tava. Aquela pessoa que não sobrevive se o holofote não estiver em cima dela por 5 minutos que seja, sabe?
Teve um momento que ele estava causando tanto alvoroço quando ele estava no camarote do show que um dos seguranças se aproxima dele, meio que um aviso assim: irmão, maneira aí, fala sério. Nos vídeos que ele postou no Snapchat antes do show, ele mesmo diz que o Niall e ele já não se falavam fazia um bom tempo, mas que eles tinham muita coisa para conversar, muito papo para botar em dia, nada ruim, só umas coisas para acertar, segundo o próprio Liam. E em vez de jantar com o cara ou algo assim, ele fez um meet and greet independente, sozinho. Ok. Independente disso, sei que o Liam postou no Snapchat uma foto com o Niall com a legenda Reunidos. Mas pra mim a comparação piora quando a gente vê as imagens do Niall agora indo no show do Harry. E ele tem a mesma vibe do Harry no show dele, de boa com a galera, cantando as músicas, apoiando publicamente o ex-colega e não tentando chamar a atenção exageradamente e marcando um meet and greet com as fãs no final do show. Consegue distinguir? E aqui a gente começa a entrar na parte que eu particularmente acho bizarra dessa história toda. Inclusive, acho que eu devia ter falado lá no começo, mas se você passou por um relacionamento complicado, vamos dizer assim, bem complicado, cuidado, tá? Então a gente vai falar agora de todas as alegações que a ex-namorada dele, Maya Henry, fez online um tempo atrás, e eu não sei como essa história não bombou mais ainda, enquanto ele ainda estava vivo. Tem fã que defende o Liam dizendo que a Maya tá mentindo e que ela só tá atrás de fama. Eu acho esse argumento muito complicado, porque eu não sei que fama que o povo acha que você ganha desse jeito. A Perry Edwards, do Little Mix, depois de terminar com o Zayn, porque ele traiu ela foi xingada pelas fãs por meses e meses. E como uma pessoa que já passou por um relacionamento que me fez pensar, mano, eu tenho que sair disso, senão eu vou parar no hospital ou coisa pior, eu tenho muita dificuldade para duvidar da pessoa quando ela resolve abrir o coração publicamente. Mas aí, dito isso, também existe um ser humano igual o Haluka, então... Mas vamos lá. Na série de vídeos postada pela Maya Henry nas redes sociais, ela faz algumas afirmações, no mínimo, preocupantes sobre coisas que aconteceram depois que o relacionamento dela com o Liam terminou. Como, por exemplo... eu até colocaria o vídeo da gata original em inglês, mas toda vez que eu faço isso, alguém reclama que não tá conseguindo entender ou que tá só ouvindo o vídeo. Então eu vou traduzir aqui direto, belezinha? Vocês nem fazem ideia de tudo que aconteceu atrás das portas fechadas, em privado. Desde que a gente terminou, ele me manda mensagens, enche meu celular, inclusive não apenas do celular dele, toda vez é um número diferente, então eu nunca nem sei de onde vai vir. Ele cria contas novas no iCloud para me mandar mensagem, é sempre o raio de uma conta iCloud nova, e toda vez que eu vejo uma notificação nova, lá vamos nós de novo, porra. Além disso, não é só o meu, ele enche o celular da minha mãe de mensagens também. Isso é um comportamento normal para você? E ela continua em outro vídeo. Ele também manda mensagens para minhas amigas, não só mandando mensagem, eu descobri depois que enquanto a gente estava namorando, ele mandava mensagem chamando elas para ir para casa dele, aparentemente. Mas ele também mandou mensagem para minha melhor amiga para ir para casa dele quando a namorada dele não estava lá, dizendo: "Ah, minha namorada tá viajando, blá 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 blá". Além disso, ele tem várias pessoas no Snapchat há muitos anos que ele manda mensagem, ou sei lá, e no Instagram, e ele diz que vai atrás das fãs do One Direction porque elas sempre vão ser leais e nunca vão dedurar ele. Ela também acrescenta que, francamente, muita coisa nojenta aconteceu e ele fez muita coisa repugnante e ele sabe disso. Ele sabe que vai conseguir passar impune, ele me falou. Não ouse contar nada pra ninguém porque ninguém vai acreditar em você mesmo, as fãs vão sempre estar do meu lado, eu posso fazer o que eu quiser e elas sempre vão me defender. E ele estava certo, isso é o mais triste, ele não estava nem errado sobre isso e ele usa isso. Vocês estão defendendo alguém que vocês literalmente nem conhecem, vocês nem conhecem ele, eu morei numa casa com ele por anos, eu tenho quase certeza que eu posso falar das minhas próprias experiências e vai ter gente que vai me dizer: "Não, ele não faria isso". Você ouve o que você está dizendo? No vídeo ela também menciona de passagem o livro que ela escreveu que muita gente acredita ser inspirado no relacionamento dela com o Liam.
Mas ela só diz exatamente que ela não vai nem falar do raio do livro, porque aí provavelmente ia ter gente dizendo, tá vendo? Ela só quer promover o livro dela. Mas no vídeo ela continua. Além disso, falar mal dos seus ex-colegas de banda e aparecer no show deles. E é sempre pro seu benefício próprio, não é nem porque você realmente quer dar suporte, você só quer aparecer e tirar a atenção de cima de outras pessoas e você tá lá tipo, sério? Você sabe que todo mundo vai te filmar e tirar foto do jeito que você fez no show do Lewis, no mesmo dia que eu lancei o meu livro. E isso tudo já é um outro caralho de história. Tudo que aconteceu antes de eu lançar o meu livro e o quão longe esse tipo de gente está disposta a ir. Além disso, em um momento no vídeo ela coloca em texto a legenda: mas ele pode ser obcecado com seus colegas de banda e sempre falar deles. Emoji chorando. E seguir eles pelo mundo todo em caps lock. Tá começando a ficar uma vibe meio Joe Goldberg, na minha opinião, tá? Nem tudo aqui que foi mencionado eu acho um comportamento de gente normal, não, me desculpe. E aí, só pra vocês sentindo a vibe do livro da Maya, de forma bem resumida, ele é um terror psicológico sobre uma garota que começa a namorar esse carinha que fazia parte de uma banda que foi formada num programa de TV. Mas os dias de glória dele já passaram e ele não tá sabendo lidar muito bem com isso. E os comportamentos dele começam a ficar cada vez mais bizarros. Na época que ela lançou o livro, as fãs do Liam, claro que defendiam, dizendo: não, gente, isso é ficção, as semelhanças são pura coincidência. Não era apenas uma coincidência, coisíssima nenhuma. E eu lembro realmente que eu vi a notícia do término deles, porque foi um negócio ridículo que virou notícia. Uma gata tinha postado stories com o Liam abraçado nela, e as fãs estavam marcando a Maya nessa foto e ela teve que vir a público se pronunciar. Gente, vocês podem parar de me marcar nessa foto? Não sou eu naquela postagem e já é difícil o suficiente ver o meu noivo com os braços em volta de outra garota publicamente. Então eu convido você assim a tentar se colocar no lugar da gata 5 segundos antes de xingar ela nos comentários, beleza? E aí a história da Maya com ele até fica aí pra você decidir até onde você acredita nela ou não. Mas sobre as falas dela, do que o Liam fazia com as fãs, eu resolvi trazer o relato de outra moça contando uma experiência dela também com o Liam, porque eu acho muito importante essa conversa sobre como tem muita gente famosa que se aproveita da fama para tirar proveito justamente dos fãs, que são as pessoas que fizeram a pessoa chegar até onde ela chegou. E então vamos ao seguinte relato. Mas tenha em mente que esse é apenas um que eu resolvi pegar de várias histórias parecidas demais para ser apenas coincidência, beleza? No vídeo, a ex-fã conta o seguinte. Ok, então eu era fã do One Direction e o Liam era meu preferido e ele sabia disso. Ele me mandou mensagem no Instagram e primeiramente eu fiquei, meu Deus, ele tá me mandando mensagem no Instagram? Isso é tão legal, como que isso tá acontecendo? E aí rapidamente a conversa se tornou ele me pedindo vídeos explícitos e fotos explícitas. E eu mandava porque afinal é o Liam Payne. Claro que eu vou mandar, tipo, isso era eu sendo delirante com 24, 25 anos de idade. E voltando para o livro da Maya, inicialmente ela não contestou as pessoas que diziam: ah, é só ficção, pode ser inspirado em experiências reais, mas não quer dizer que tudo é realidade. Afinal, ela precisa se proteger dentro da lei, né, contra o famoso processo. Mas sei que uma hora ela cansou e meteu o pé na porta afirmando que, sim, o livro era inspirado de forma muito intensa nos anos de relacionamento que ela tinha vivido com o Liam. Eita nós! Sobre a autora do livro, Maya Henry, a revista People afirmou o seguinte: o seu novo livro, chamado Esperando Ansiosamente, Looking Forward, é um projeto que ela diz ter sido inspirado por diários pessoais escritos durante a pandemia, quando ela estava no meio de um relacionamento com o anteriormente membro da One Direction, o cantor Liam Payne. Novamente, inspirado por diários que ela escreveu enquanto estava namorando o Liam. Ok. E para completar, a descrição do livro é a seguinte. No entanto, apesar das fãs do cantor estarem esperando um romance fácil de ler que refletisse a vida aparentemente perfeita do casal,
o alerta de conteúdo que avisa os leitores de materiais e temas sensíveis como aborto, abuso, violência, automachucados, abuso de substâncias e desordens alimentares conta uma história totalmente diferente. A própria Maia então acrescenta à revista People: obviamente o livro é ficção, mas definitivamente ele é inspirado por eventos reais. E novamente pontuando, né, gente? Claro que ela vai dizer que é ficção, porque ela tem que tomar muito cuidado com as palavras para evitar o processinho tour. Caso você esteja aí se perguntando por que ela só não mete o pé na porta e conta logo tudo que ela sofreu na mão do ex. Sobre a personagem principal do livro, ela afirma o seguinte: a Mallory é muito parecida comigo e é por isso que foi muito fácil escrever essa personagem e colocar toda a emoção ali. Eu apenas sou grata por ter essa oportunidade e essa plataforma para realmente ajudar as mulheres a terem uma voz. Na entrevista, a própria revista People afirma que 1 em cada 3 mulheres já vivenciou alguma forma de violência física do seu parceiro, e mesmo que Henry, de 23 anos, não tenha acusado o músico de abuso, é um tópico que ela explora em Esperando Ansiosamente, através da sua personagem principal, a Mallory, uma jovem aspirante a modelo encantada por um popstar britânico cheio de lábia. O livro mostra o romance montanha-russa vivido por Mallory com o charmoso Oliver e a devastação dela com o desenrolar do conto de fadas, enquanto ele fica cada vez mais frustrado com a sua carreira empacada. O Oliver, que, assim como o Liam, ascendeu à fama como membro de uma boy band formada em um programa de televisão, começa a abusar cada vez mais das substâncias, culminando em um clímax aterrorizante do Oliver fazendo um buraco na parede com um soco em um momento de fúria. No livro da Maia também aparece uma sequência muito emotiva onde Oliver dá a Mallory um ultimato: acabe com essa gravidez ou eu termino com você para sempre. Sobre isso, a Maia comenta que eu tirei inspiração da minha vida real e eu queria incluir uma cena como essa no livro porque, mesmo que nem todo mundo namore um popstar, eu sinto que todo mundo já namorou alguém como o Oliver. A revista People na época não conseguiu um comentário do Liam sobre o assunto. Outra informação que algumas pessoas podem achar relevante para o assunto é o fato de que quando eles começaram a namorar, o Liam tinha 27 anos de idade, enquanto a Maia tinha 19. Ilegal? Não. Questionável? Sim. Principalmente se você imaginar esse moço mais velho dando um ultimato do tipo: interrompa essa gravidez ou eu termino com você para sempre, não é mesmo? E não vou nem te mentir não, eu só não tive tempo ainda, mas deu vontade de ler esse livro da Maia, por mais que eu acho que vai ser um pouco complicado e eu acabe levando um tempo para digerir tudo. Além disso, no mesmo exato dia que a Maia lançou o livro, o Liam fez uma aparição em um dos shows do Lewis. Sim, o colega que ele supostamente vive falando mal pelas costas. Pode ser coincidência e ele já tinha esse evento marcado há muito tempo? Sim. Mas numa entrevista o Lewis chegou a dizer que ele nem estava esperando o Liam aparecer, mas que ele ficou muito feliz de qualquer jeito. Então, quando se junta todas as supostas peças do suposto quebra-cabeça, a imagem que se forma não é muito bonita, tá me entendendo? E assim, fãs da One Direction, me perdoe, mas em comparação, o Liam era de fato o mais flopado depois do fim da banda. Desculpa! Ele era o que eu achava mais gatinho também, tá? Acontece. O Harry Styles é o Harry Styles, o Zayn Malik é o Zayn Malik. Até o Niall e o Lewis estão aí fazendo seus shows e lançando as músicas solo de boa. E o Liam, ele lançou o Strip That Down em 2019, que provavelmente não bombou tanto quanto ele esperaria. E depois disso ele começou a divulgar NFTs no YouTube. Aquele negócio bem questionável de cobrar priquitilhões de dinheiro em artes minimamente questionáveis que os youtubers gringos criam com IA. E eles vendem nesse aplicativo como se fosse a próxima tela do Picasso, uma arte do Van Gogh. E até onde eu entendi, você não pode nem tirar print e nem baixar a imagem no seu celular. Se você nunca ouviu falar desse esquema, você tá melhor assim, vai por mim. Além disso, enquanto isso, o Liam tá indo no podcast do Logan Paul,
o cara que obrigou o YouTube a criar a desmonetização depois que ele achou que seria de bom tom postar um vídeo mostrando uma pessoa que tinha tirado a própria vida pendurado numa árvore. Sério, gente. Sério. E, inclusive, essa é parte da discussão de se a gente deveria viver num mundo em que existem the child stars, as crianças famosas, porque tem gente que simplesmente cresce tendo o mundo aos seus pés e quando a fama e o dinheiro começa a ir embora, a pessoa literalmente não sabe o que fazer, a indústria não oferece nenhum apoio, na verdade trata como se fosse assim descartável. Próximo, 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 mas enfim. E agora a gente vai entrar em tudo que teria acontecido, todos os eventos que infelizmente acabaram levando à morte prematura do Liam. E eu espero que vocês consigam entender que é possível eu ter as minhas críticas a ele como ser humano e como um possível namorado complicado, e achar injusto o fato dele ter morrido tragicamente com apenas 31 anos de idade, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá, galera? Então eu vou ler algumas notícias aqui pra gente começar a criar a imagem de como foram os últimos dias de vida do Liam, culminando na sua morte prematura. Algumas só, porque se eu fosse ler todas as notícias que eu vi, eu ficava aqui até amanhã. Se eu tiver deixado passar algum detalhe muito importante, deixa aí nos comentários que eu incluo na parte 2, porque sim, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque não tem condição, gente, não tem condição. No Jornal Extra, a gente lê a seguinte notícia. Liam Payne recebeu o ultimato da namorada Katie Cassidy poucos dias antes da sua morte. Liam e Kate Cassidy estavam de férias na Argentina antes da tragédia. A namorada influenciadora de Liam Payne, Kate Cassidy, teria dado um ultimato ao falecido cantor antes da sua trágica morte em Buenos Aires, na Argentina, no último dia 16 de outubro. Kate teria exigido a ele que escolhesse ou eu ou as drogas antes da sua morte. Liam e Kate estavam de férias na Argentina nos dias que antecederam a morte do Liam no mês passado, no caso agora 3 passado, pois ele teve que solicitar a renovação do seu visto para a América, onde ele planejava morar com a modelo. O visto de Payne teria expirado devido ao seu histórico de uso de drogas e períodos de reabilitação, o que significa que ele teve que passar por exames médicos e testes de drogas antes de receber alta. Acredita-se que Liam estava limpo das drogas antes dos testes, no quais ele finalmente passou e estava prestes a receber um visto novamente. Mas dizem que ele começou a tomar narcóticos e beber álcool logo após passar pelos testes, revela o Mirror. Uma fonte disse ao New York Post: o uso das drogas dele estava causando muito drama, então ela deu a ele um ultimato. Ela ou as drogas? Ele escolheu as drogas. Então ela não teve escolha a não ser se retirar da situação. Kate e Liam planejaram originalmente ficar no país latino-americano por apenas 5 dias, mas se tornaram 2 semanas, algo que ela não queria. Numa notícia do site UOL, a gente lê o seguinte: acusado de vender droga a Liam Payne diz que teve um momento íntimo com o cantor. Brian Nahuel Pais, acusado de vender drogas a Liam Payne, afirmou em entrevista que teve momentos íntimos com o cantor dias antes da sua morte. Ok. Brian nega ter vendido drogas para Liam, mas afirma que os dois usaram substâncias juntos. Ele diz que fumou maconha enquanto Liam usava cocaína em um encontro no quarto de hotel do músico. O garçom diz que trocou contatos com Liam e combinou um encontro quando o músico foi ao restaurante onde ele trabalhava. Isso teria acontecido no dia 2 de outubro. Ele me mostrou algumas das músicas que ele ia lançar, que é meio fanfic, viu? Mas tudo bem. Quando ele chegou ao restaurante em que eu trabalho, já estava drogado e não comeu nada. Ele pediu meu contato e me enviou mensagens porque queria usar drogas, mesmo já tendo usado. No quarto, tomamos algumas doses de uísque. E aí, pra mim, já não começa a fazer sentido, porque que ele ia, se ele queria usar mais substâncias, mas você disse que não vendeu, por que que ele ia te chamar? No segundo encontro, os dois tiveram um momento íntimo, segundo Pais. Isso teria acontecido na madrugada do dia 14 de outubro, ou seja, poucas horas antes dele falecer. Passamos a noite juntos e usamos as drogas porque a verdade é que algo íntimo aconteceu. Ele não foi agressivo, se comportou muito bem comigo, foi doce, perguntou se eu estava bem. Tenho todas as mensagens de quando combinamos esse segundo encontro, não apaguei nada.
Ele afirma que ainda recusou dinheiro e roupas oferecidas pelo cantor. Usamos drogas juntos, mas eu nunca levei drogas a ele ou aceitei qualquer quantia em dinheiro. Quando eu fui embora, ele queria me dar roupas para que eu tivesse uma lembrança de ter estado com ele, mas eu deixei as peças atrás da TV porque não queria levá-las. Era uma calça cinza e uma camiseta. Os dois ainda tiveram um terceiro breve encontro na companhia de uma amiga. Eu disse ao Liam que a minha melhor amiga queria conhecê-lo porque ela era muito fã. Ele disse que sim e apareceu do lado de fora da minha casa. Ele entrou no prédio e queria que fôssemos ao hotel com ele, mas eu disse que não podia porque precisava trabalhar. Foi a última vez que nos vimos. Bom, gente, eu vou ter que cortar esse vídeo por aqui. Eu tô vendo que ele já tá ficando gigante e editar 2 vídeos separadamente é um pouco melhor pra mim. E se você quiser ver a parte 2 com todas as informações que eu consegui encontrar disponíveis publicamente, já ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Tem boato dele ter trocado mensagem com a Nicole dos Pussycat Dolls. Além da namorada, tem um outro amigo que pode ter abandonado ele também. Essa história aí desse carinha traficante, tem gente que debate se o momento íntimo dele com o Liam, se ele teria se aproveitado dele ou não. Rebeca do futuro passando aqui pra dizer que eu não deixei muito clara a minha opinião sobre essa história desse carinha aí do momento íntimo, porque vamos lá, mesmo que fosse verdade que aconteceu alguma coisa entre eles, o Liam em vida se dizia um homem hétero, tá? Então, na melhor das hipóteses, eu diria o cara tá mentindo e nada aconteceu e ele tá inventando essa história por algum motivo, ou ele tá aproveitando para tirar do armário à força alguém que já nem está aqui para se defender, o que é uma atitude que eu particularmente não apoio e nem entendo, tá? Belezinha? E é isso, gente. No próximo vídeo desse assunto eu vou tentar colocar tudo que eu consegui encontrar, porque inicialmente eu fiquei até muito confusa. Como eu falei, eu nunca fui assim muito fã, mas quando eu vi a notícia, até eu assim tive, eu acho que o primeiro e o segundo dia até eu tava assim, não, isso é meme, é tipo quando o povo bota fake news de que alguém faleceu, tipo, o cara tinha 31 anos de idade, sabe? Mas infelizmente é verdade. E é isso, primeira vez que eu vou fazer um vídeo parte 1 e parte 2, porque se eu não for me acostumando a ir atualizando os updates, eu não posto vídeo nunca, gente. Toda notícia nova que eu vejo, eu quero incluir, e aí o roteiro vai ficando enorme. Eu espero que vocês entendam a minha situação, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!